Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 620 e minguando até 670 dias, 26 de agosto de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 620, né, com o título Acima das Estrelas de Deus, com os subtítulos Os Pais das Matérias, parte 2. Esse título ele vai ficar muito interessante, nós vamos trabalhar ele em todas as nossas consciências, relacionar isso para que nós possamos ter ciência em tudo aquilo que Deus vier a criar, o homem, certo? E as suas formas de relacionamento, de todas as formas, certo? Hoje nós podemos entender rapidamente que Deus levou todos os corpos em juízo, né? E tem várias formas que eu explico como é que Deus levou os corpos em juízo, né? E aqui nesse título eu estou explicando de uma outra forma, eu estou dizendo que Deus guardou, né, aquilo que é origem para ele foi o guardião daquilo que é origem para ele. Nós consideramos aqui o espírito, a vida e o corpo celeste, junto ao corpo celeste. Aí eu estou dando referência aqui o atômico, átomo, próton e neutro, né? Com essas mesmas expressões. Eu acrescentei aqui o espírito, a vida, o corpo e a glória de um corpo comum. Aqui que é interessante, falando da glória do corpo comum. Aqui nós vamos entender, olha só que interessante, nós vamos compreender, olha só. Nós temos aqui o corpo celeste de Deus, está no tempo, nós vamos entender o corpo. Qual que é a grandiosidade disso aqui? O poder de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus criou, o planeta, ele representa uma glória. O corpo comum, ele representa a glória de um corpo comum, e ele vai estar inserido os 2, tanto a glória de Deus, também como a glória de um corpo comum, ele vai estar depois dos nossos corpos emocionais. Depois, assim, ideologicamente falando, porque quando a gente falamos da glória de Deus, ele vai estar inserido aqui dentro desse corpo celeste, porque é ele que vai sustentar os relacionamentos social, e que hoje ele vem de uma forma ideologicamente Cristo, de uma forma da formação de Cristo, mostrando que Deus levou todos que vieram habitar aqui dentro, Deus levou em juízo e formou o Cristo. A formação de Cristo é o que eu estou explicando aqui, como que Deus formou o Cristo. Ele guardou ele foi guarda da sua espiritualidade, né, daquilo que é atômico, átomo, próton, neutro. Então, ele começou a trabalhar o corpo emocional dentro do tempo, começou a trabalhar o corpo emocional dentro do tempo,
E como que ele faz que ele trabalha o corpo emocional dentro do tempo, né. Existe blogs que eu mostro como é que eles fazem isso, como é que Deus fazem isso, certo. De forma que esses aqui, a parte próton, nêutron e elétron, ele vai representar aquilo que nós estamos no tempo, inserido no tempo, certo? Inserido no tempo. Aí Deus vai trabalhando esses corpos sobre a consciência interior, sobre aquilo que é consciência exterior no ato manifesto, certo? Existe forma para você entender isso, a glória de um corpo comum e o corpo celeste de Deus, tudo globalizado, e o juízo, aquilo que Deus levou o corpo celeste todo em juízo, nós chamamos de formação de Cristo. A formação de Cristo, ela aplica a ideologia, aplica a realidade, neurocientífico, neurorealidade, ela envolve tudo, porque ela vai ficar dividido em 2 forças, uma força real, positiva, e outra força negativa sobre aquilo que nós estamos negando. Antigamente as pessoas elas sacrificavam as pessoas para exemplificar. Hoje, no dia de hoje, o que que tem para levar as pessoas em juízo? Mentira. Falsidade. Ou ela vem de uma forma consciente, ou ela vem de uma forma inconsciente. Quando ela vem de uma forma inconsciente, ela vai representar os nossos atos pessoais, aquilo que nós queremos enganar o outro, aquilo que nós queremos, tirar vantagem sobre o outro. Entenda isso? Então aqui, nesse preto aqui, é subatômico, significa que Deus está trabalhando a conscientização do corpo emocional, certo? E como que Deus trabalha a conscientização do corpo emocional? Uma consciência interior, uma consciência exterior. A consciência do exterior, ela fica exterior, que no ato manifesto, ela fica sendo muito grandiosa, por causa dessas possibilidades que nós temos de acertar, de errar, de mentir, de não mentir, ser realidade para o seu relacionamento social. Você mentir sobre essa grandeza de Deus, que é o corpo celeste de Deus. E quando você mente sobre isso daqui, aí você quando você mente sobre esse corpo celeste, você engana, você mente para todo mundo. É você colocar Emanuel sacrificado e começar a pregar heresia no nome dele, né, cada um com o seu entendimento, né. Entenda isso, né. O que você tem só apenas uma imagem, um abismo que vai atraindo pelo meio da terra, né. Todos hoje eles estão adorando essa imagem. Emanuel, né. Eu fico pensando, hoje eu estava pensando sobre aquela expressão de que ele tivera feito, né, que o diabo ofereceu para ele o reino, todos os reinos do mundo, né, e o que que acontece? Se você for entender muito sobre isso, né, parte dela, uma ideologia, sem cair no ato manifesto, quando você olha um corpo escandalizado, sacrificado, a gente entenda que fez pacto com as pessoas carentes, com as pessoas mais pobres, né, que uma sabedoria grande, e ainda assim aprendeu aquilo que era grandiosidade de Deus, né, aquilo que era realidade, prendeu, Emanuel prendeu né, Satanás no corpo dele e as pessoas começaram a propagar os nomes dele. Então, aquela ideia de fazer pacto, né, que ele ganharia o mundo todo, começou a ser real para as pessoas, começou a ser uma realidade para as pessoas, né. Começou a ser realidade, entenda isso. Vamos lá para fazer a leitura deste contexto e vamos fazer expressão livre sobre isso, ok? A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos fazer a leitura e vamos buscar tudo que já tenha dentro dessa sociedade para a gente relacionar isso na nossa consciência. Nesta era, nós criar, cri- criamos, nesta era, nós criamos personagem contra nós, seres humanos que se tornavam contra os seus criadores. Hoje os personagens estão ganhando consciência independente destes que são criadores das matérias em movimento. Estas consciências estão buscando os seus recursos próprios e sobrevivendo e sem dependerem dos seus criadores, retendo os fatos e a evidência dos fatos para seguir as suas próprias premonições. Isto é bom, desde que
estes tenha uma conexão com a mãe natureza, a dualidade da matéria e que divide matéria e consciência, sendo matéria explicando o corpo emocional e o corpo emocional explica a semente contido na matéria. A semente, ela vai explicar uma pedra desta consciência adormecida no corpo emocional, enquanto o outro, a outra consciência, enquanto outra consciência é o que viera do exterior, vai explicar a cabeça e o domínio desta matéria que esteja em movimento, sendo que é a cabeça e o que seja a consciência só poderá representar o bem quando estiver conectado com a mãe natureza de vossas criações, representando uma dualidade na sua forma de pensar. A dualidade vai depender daquilo que nós estamos relacionando, certo? Por exemplo, existe várias formas, eu tenho os meus projetos, eu sou uma pessoa simples de pessoa, vou dar um exemplo aqui para você entender que a dualidade ela pode representar vários relacionamentos, só para a gente entrar de vez aqui nessa matéria. Vamos lá. A dualidade, por exemplo, eu entendi que eu sou um corpo simples, eu posso relacionar meus planos objetivos sobre outra parte, que seria o meu relacionamento social, certo? Aquela que eu tenho consciência. Então, a dualidade, ela vai representar um relacionamento. Ela vai representar um relacionamento sobre uma coisa ou outra. Ela pode ser, por exemplo, eu posso relacionar Cristo, né, em segundo plano, né, relacionando eu primeiro, e Cristo em segundo plano. Eu posso relacionar a mãe natureza, relacionando eu e a mãe natureza em segundo plano. Por que que eu digo segundo plano? Tudo que é antes de tudo isso aqui é Deus. Deus é sempre o primeiro lugar, certo? Você tem que arrumar uma vaguinha para ele em tudo, colocar ele em primeiro lugar. Ele vai vir em nosso interior, dando consciência aos nossos corpos emocionais e manifestando isso no tempo. Entenda, isso é Deus, certo? Ele sempre vai vir antes de matéria, antes de próton, antes da vida, antes de tudo, ele vai vir antes. Então, se ele vem antes, ele vai estar na nossa consciência interior, ele vai dar, nos auxiliando. Mesmo tendo essa divisão no Cristo, ele ainda vai continuar representando uma consciência interior, certo? Porque ele, de uma certa forma, que vai para fora, vai ser os quatro elementos de Deus, a atmosfera, né, representando atmosferas, né, oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio, aquilo que mantém a matéria viva, aquilo que mantém a matéria bombeando sangue para a mente e cabeça, isso é o mecanismo do corpo celeste de Deus, isso não explica Deus, mas Deus, ele vai estar no nosso interior, ele é um ato, ele que é o criador de todo, então ele é sempre primeiro plano, entenda isso. De forma que nesse tempo, por exemplo, que nós estamos relacionando as Guerra Fria, nós estamos relacionando o que era antes, né? O que era antes é hoje, nós estamos colocando Emmanuel, que fez pacto com a inocência, que fez guerra com, né? Fez a percepção da matéria e fez guerra com guerra, e depois agora nós estamos relacionando Jesus e do relacionamento social vai representar um corpo simples, uma consciência de um corpo no ato manifesto. Jesus vai representar a consciência do ato manifesto, que hoje ele vem na cabeça de João, Jesus vem na cabeça de João. Então, é essas formas. E de forma que, o que acontece? O corpo celeste de Deus é tudo aquilo que nós entendemos dessa mecanismo, de tudo aquilo que nós possamos relacionar bem a tudo. Entendendo que tudo que vem antes é Deus e tudo que vem depois é o ato manifesto e nada, às vezes, essas matérias vão explicar Deus, certo? Aí o que acontece? Resumindo tudo, né? Nós, nós, Deus criou o Éden antigamente para o Éden, esse corpo celeste, esse planeta. Criou-se Éden, criou-se a mecanismo dele, a funcionalidade, nós estamos inseridos no Éden. Dentro do Éden, Deus formou o Cristo.
certo? Aqui dentro aqui, então está o Cristo. O que que representa a formação de Cristo? É a inversão dos corpos. Então nós temos uma energia, uma forma de nos orientar, uma forma de nos conscientizar e que isso seja de Deus, entende? Então, Jesus vai representar a glória de um corpo comum e e Jesus vai representar o ato manifesto, entenda isso. Jesus vai representar o ato manifesto e Emanuel vai representar a matéria desse ato. Emanuel vai representar a matéria desse ato. Tudo aqui, ó, no corpo e espírito, nada no interior, aonde que nós falamos que é a palavra da vida, deixa isso quieto, vamos levar a guerra agora para cá, certo? Dentro do corpo, de um corpo comum e dentro do ato manifesto no ato manifesto de um corpo comum, certo? Dentro do corpo celeste de Deus e no ato manifesto de um corpo comum. Então entenda, Emanuel é a matéria e Jesus é o ato manifesto desta matéria, certo? Entenda isso, certo? Né, dando continuação aqui daquilo que eu estava no blog anterior, estava tendo dito no blog anterior, o blog de 619, se você não viu, está na descrição do vídeo. É muito interessante você relacionar este blog em específico na sua consciência para que você possa dar continuidade, porque ele está muito agarrado, certo? Eu expliquei coisas interessantes para que nós possamos dar continuidade aqui. Vamos lá, então, entrar neste contexto. Se vocês não viram, vejam, está na descrição do vídeo. Eu sempre deixo um blog que antecede a esse, deixo um blog que antecipe a esse. Eu deixo a abertura desse título, Acima das Estrelas de Deus, com 5 partes que acompanham. Eu também vou deixar a abertura desse subtítulo, o os pais das matérias, eu vou deixar na descrição e por último eu vou colocar, a leitura corrida dos 4 dos últimos blogs, ok? Entenda isso, relaciona isso nas suas consciências, para que tudo possa dar certo. Então continuando, né, nesta era nós criávamos personagem contra nós, né. Quando eu falo criar personagem contra nós tinha um ato manifesto. Esse ato manifesto, muitas das vezes, ele ia fugir da nossa realidade. O que que seria fugir da nossa realidade? Tudo trabalhado no tempo, você vai compreender. Se eu estou a única coisa que me faça eu estar presente é o meu corpo emocional. É a única coisa que faça eu estar presente instantaneamente nesse momento. É Ele que me faça estar presente. É Ele que me faz a minha consciência habitar bem. É Ele que faz minha consciência habitar mal. É Ele que faz minha consciência manifestar bem. É Ele que faz minha consciência manifestar mal. Tudo é culpa desse corpo emocional. Ele é culpado, tudo ele é culpado, porque ele está presente no tempo. Mas à medida da forma que nós saímos dessa realidade, desse corpo emocional, nós criamos um personagem. Por exemplo, se você for voltar na Bíblia aí, João, Apocalipse, tudo é um personagem agora. Para mim, para nós entender isso, tudo virou um personagem, virou um personagem. Por quê? A realidade, ela contém pela uma consciência e não pelo um corpo emocional. E se eu mane se eu tenho um corpo emocional presente, então eu tenho um personagem do futuro, eu tenho um personagem, veio, né. Não é a mesma coisa nesse exato momento daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou raciocinando, daquilo que eu estou sentindo dor, daquilo que eu não senti dor. Eu não sinto mais aquele corpo passado, né, aquele momento que é tempo passado. É igual no tempo de hoje, você quebrou o braço, machucou, passou aí 2, 3 meses, você está sã, tranquilo. Ou seja, o tempo a mesma intensidade que ele tem de nos, sei lá, de eles nos conecta a tudo. O tempo, eles conectam o nosso corpo conecta a esse tempo ele conecta a gente a tudo. Entenda isso, ok? Nesta era, nós criaríamos personagens contra nós, seres humanos que se tornavam contra os seus criadores. Nesta era, nós criaríamos personagens contra nós, seres humanos que se tornavam contra e seres humanos que se tornavam contra os seus criadores, né.
à medida da forma que você está na presença do corpo, né, e você pode olhar aí, hoje tem dentro da sociedade tem isso. Todas as pessoas que vão na mídia hoje, elas têm um personagem, não é realidade. Vamos pegar um político aí, vamos falar isso para vocês entenderem. "Olha, vocês estão matando, estão roubando por causa de um personagem, esquerda e direita, né, esquerda e direita, vocês estão matando, estão roubando por causa disso". Enquanto isso, os 2 corpos presentes estão tomando café e bebendo no mesmo copo, tá bebendo, né, tomando café e almoçando no mesmo copo. Ou seja, vocês estão seguindo um personagem, vocês estão seguindo um personagem, segue as suas realidades. Certo? Segue as suas realidades. Entenda aqui o que o contexto quer dizer. A nesta era, nós criaríamos personagens, eu estou falando do passado, mas aqui no presente acontece isso, né, dentro da sociedade hoje. Nesta era, nós criaríamos personagens contra nós, seres humanos, que se tornavam contra os seus criadores, né? Que se tornava contra o seu criador. Você já viu que hoje em dia, estou vendo o que que acontece. Você vai para a sociedade, você cria um padrão, certo? Você cria um personagem. Você cria um personagem de relacionamento. Aí você cai na ideologia, você cria um personagem. Aí as pessoas estão lá batendo no seu personagem. Não, é um personagem só um personagem. Entenda isso. Não é só um personagem, porque as obras dele estão muito conectadas, mas como as inconsciência fica, furiosa, nervosa e tal, brigando, mas sei que lá, fazendo intriga com o nome de um do outro, colocando uma sociedade contra outra, "Ah, o café tá caro, sei que tem lá, ah, vão aumentar a taxa de tal, vão aumentar essa taxa e tal", e os bobos tá tudo, né, as pessoas estão tudo aí, morrendo de crise. É isso mesmo, coloca isso tudo para fora, né, coloca para fora, né, coloca para fora. Aí dentro dos seus corpos não é lugar de ficar crise, porque Deus fez vocês limpo, puro, vocês entendem isso, tá? Agora, entenda isso, tá? Vamos seguir em frente. Hoje os personagens estão ganhando consciência independentes desses que são criadores das matérias em movimentos, né? Eu fiz aqui né, uma analogia de que eles estão ganhando consciência, né, e é fato isso, né. Deus está mudando os ambientes dele, está mudando a terra, está mudando tudo. Deus é bonito, né. Vamos entender isso. Essas consciências estão buscando os seus recursos próprios e sobrevivendo, os seus recursos próprios de sobrevivência e sem dependerem de seus criadores, né. Aí eu fico pensando, será que eles não dependem mesmo dos seus criadores, né? Se enquanto você está brigando por taxa, coisa, fez isso, fez aquilo, ah, partido esquerda fez isso, partido direito fez isso, ah, problema é dele, problema é esse, é ele que é o ignorante da enquanto você estiver fazendo isso, né, aí vocês ainda tá sei lá, essas consciências estão buscando os seus recursos próprios de sobrevi de so de sobrevivência e sem depender dos seus criadores, né. Eu mostrei a possibilidade que ainda eles tem muitas pessoas dependentes, né. Para entrar nesse assunto, eu estava trabalhando hoje, né, para a gente entrar nesse assunto. Eu vi uma pessoa, tinha um trabalhador, né, exercendo outra função dentro do meu trabalho, do ônibus. Aí eu vi, né, ele se comoveu com a situação, né, e eu falei para ele: é, pobre, se você não ajudar, eles morrem, né, eles morrem". O que acontece? Da mesma intensidade que um pobre tem uma carência, com essas mesma intensidade que eles são carentes, eles também são ignorantes. Porque estão pensando com a matéria deles, quando eles pensam com a matéria deles, eles ficam presos. "Ah, eu não tenho condições de fazer isso. Ah, eu sou menor do que o outro. Ah, o outro é mais inteligente do que eu. Ah, eu não consigo arrumar um emprego, não consigo aquilo". Limitando, porque ele está preso na matéria, ele não entendeu a liberdade que ele tem, que Deus deu para ele está relacionando só poder, a matéria, só a resolução. Então entenda, os pobres têm muito disso, né, eles na mesma intensidade que eles têm a mesma intensidade que ele tem muita dependência,
né, muita carência de um outro, humilde demais, tranquilo, assim, trata de ser tranquilo, a realidade dele, mas mesmo a intensidade que ele tem, a mesma intensidade eles são ignorantes. Das mesma intensidade, eles são ignorantes. E se os ricos, né, tô falando rico que é rico de verdade, não tô falando falso rico não, que está movimentando dinheiro sobre as mídia social, convencendo o outro, ficando cada vez mais rico, mais rico, mais rico, com a ignorância das pessoas, não é isso não. Falando rico são aquelas pessoas que têm grandes conhecimentos de verdade, que têm paz, que têm uma conexão com Deus, que possa realmente ajudar as pessoas, isso é rico, é riqueza, né, não estou falando de matéria não. Mas se os ricos, né, que não tiver, né, uma não, né, não se comover com essa situação, eles morrem, 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 pode ver aí. Eu vi o tanto que músicas ficaram flexionadas, pessoas, tipo assim, criaram músicas aí dentro da sociedade, criaram oportunidade para várias pessoas. As pessoas achou que estava perdido, condenadas, começou a ter um outro ponto de vista, uma foto neurocientífica da realidade, trazendo aquela realidade para o mundo todo e tal. E as pessoas criam, elas criam especulação, mais oportunidade, elas entendem mais, com mais liberdade, as possibilidades de errar e as possibilidades de acertar. Mas agora se você falar: "Ah, você não pode fazer isso", deixar as pessoas tudo aí preso na matéria, vai dar em nada, vai dar confusão. Deixa as pessoas flexionadas, faz música para ela, deixa elas tranquilo aí, tranquilo. Aí elas vai entender as possibilidades, as 2 possibilidades que elas têm, as 2 dualidades, você está relacionando um outro corpo, você está relacionando a sua família, está relacionando a o planeta todo, né, saber buscar conhecimento de tudo. Então ele vai ver, quando ele conectar com essa grandeza de Deus, então ele vai ver: "Olha, nós estamos tudo tranquilo aqui, unido, né, tem uma oportunidade para mim aí". Então ele vai começar a gerar a sua realidade sobre aquilo que ele tem conhecimento, vai manifestar coisa boa, porque o conhecimento está vindo para ele. Entenda isso. Estas consciências estão buscando os seus recursos próprios e de sobrevivência e sem depender dos seus criadores, né? Retendo os fatos e as evidências dos fatos para seguir as suas próprias premonições. Quando eu falo seguir as suas próprias premonições, enquanto você estiver relacionando poder ao homem, vocês nunca vai conseguir ser alguém no ato manifesto. Tudo que você relaciona, quando você relaciona homem, dependência, poder e a possibilidade de você ser manipulado por uma pessoa que é covarde, certo? Que nem você, né? Porque se você está relacionando poder ao homem, você é covarde, porque você não entendeu a sua liberdade que Deus te deu no ato manifesto. Você não entendeu a sua liberdade que Deus te deu para aquilo que você possa para aquilo que você possa realizar com esse corpo emocional. Entenda isso. Isto é bom desde que este tenha uma conexão com a mãe natureza da dualidade da matéria e que divide matéria e consciência, né. Isto é bom, vamos voltar um pouco mais aqui, vamos lá. Estas consciências estão buscando os seus recursos próprios de sobrevivência e sem depender de seus criadores, retendo os fatos e a evidência dos fatos para seguir os seus próprias premonições, né. Isto é bom desde que este tenha uma conexão com a mãe natureza da dualidade da matéria e que se divide matéria e consciência. Quando eu falo matéria em primeiro plano, eu estou falando a consciência em segundo plano, eu estou falando da consciência do relacionamento social, aquilo que está no ato manifesto, aquilo que nós estamos manifestando no tempo, entenda isso, certo? Sendo matéria explica o corpo emocional explica a semente contida na matéria. Quando eu falo a semente contida na matéria, vocês têm que entender outra coisa. Essa semente, ela não move a matéria, ela só serve para ser gerada o corpo. Qual que move a matéria?
são o relacionamento social, aquilo que vem do relacionamento social. Por exemplo, aquilo que vem do tempo, que vem conectar a um corpo emocional, né. Então essa a pessoa que está no ato manifesto, eles vai guardar essa semente, que essa semente nem é dele, por exemplo, nem é do ato manifesto, é de um outro corpo. Eu gosto muito de pegar exemplo Pedro e João. Pedro e João. O Pedro é a semente e João é a cabeça dessa semente. Então, João ele guarda essa semente do Pedro, né, é o corpo emocional. O corpo emocional ele gera a semente gera esse corpo emocional e esse corpo emocional fica a cuidado de um espírito do relacionamento social. Todos nós estamos dentro do tempo, inserido no tempo, com o espírito do relacionamento social. É como se nós estivéssemos dividido do nosso corpo. Não é como, é assim. Nós estamos divididos do nosso corpo, nós estamos divididos do nosso corpo, nós estamos inseridos direto no tempo. Deus fez isso, nós somos o relacionamento social, nós somos corpo emocional? Não. O que nós somos? Nós somos relacionamento social. Ah, mas como é que a gente explica a nossa consciência interior? Mesma coisa. Aqui está o Espírito de Deus. Eu tenho dito no blog anterior que ele está em primeiro plano. Você colocando ele em primeiro plano, você vai conseguir realizar com esse corpo emocional, certo? De todas as formas, e vai conseguir guardar a semente desse corpo, e vai conseguir, no ato manifesto, você vai se dividir em realidade, você vai ficar manifestando coisas boas aqui. Entenda? Entenda? De certa forma, esse próton, essa vida, ela está adormecida em nosso corpo, é porque ela só serve para a semente, porque é nós que movimentamos os nossos corpos pelo relacionamento social. Entenda isso, entenda isso. Essa postura que vem do interior, ela representa muito os nossos sentido da matéria, certo? Entenda isso. Aquilo que nós estamos sentindo, certo? A consciência, ela é totalmente espiritual. Aquilo que vem do relacionamento social é totalmente espiritual e dominadora. Ela domina os nossos corpos emocionais. Entenda isso. Seja filho, seja mamãe, pai, vô, qualquer tipo de pessoas que estão dentro da formação de Cristo, ela é formada desse jeito. Ele sai do relacionamento social para movimentar a matéria. Entenda isso. A matéria é a semente que fica movimentando que faz com que esse corpo emocional venha à luz, né, do dia, que fica exposto ao sol, depois da mãe ter, parido esse feto, entenda isso. E que divide, né não, isto e vamos voltar aqui. Isto é bom desde que este tenha uma conexão com a mãe natureza, a dualidade da matéria, que se divide em matéria e consciência, né, explicando, sendo matéria explica o corpo emocional explica a semente contida na matéria. O corpo emocional explica semente contida na matéria. A semente ela vai explicar uma pedra. A semente ela vai explicar uma pedra desta consciência adormecida no corpo emocional, enquanto outra consciência que viera do exterior vai explicar cabeça e o domínio desta matéria, que esteja em movimento. Muito interessante, né? Só completando aquilo que eu estava tendo dito, sendo que a cabeça é que seja a consciência só. Sendo que a cabeça e o que seja consciência só poderá representar o bem quando estiver conectado com a mãe natureza de vossas criação, representando uma dualidade na sua forma de pensar. Quando eu falo que bem só vai poder representar, quando você estiver conectado com a mãe natureza, significa que é o seguinte, que você vai ficar no ato manifesto representando essa mãe, essa espiritualidade, essa atmosfera, esse oxigênio, qualquer coisa, cuidar do ambiente, fazer com que ele fique limpo, né, cuidar de outras pessoas de uma certa forma, né, carinho, respeito, né, e tudo isso. O que que eu falo? Eu fico muito meio que complexo dizer cuidar, porque hoje era muito complexo, sabe, quando você fala cuidar de pessoas hoje, as pessoas querem, matar
matar uma família para proteger a sua família, né. Hoje é muito difícil hoje você cuidar da pessoa, assim, porque a mente dela só está conectada em violência, sabe. Ela não consegue ver o cuidado como você respeitar, você ter carinho, você ter, né, você, ser tudo de bom. Mas quando você fala que respeitar hoje, as pessoas já fala assim, né, cuidar hoje, quando a pessoa fala cuidar, ela já vai colocar a mão no braço de alguém, já vai começar a brigar com todo mundo, achando que está protegendo. É como se você estivesse guardando alguém de um leão devorador, né. A consciência das pessoas diz. Guerra Fria é assim, entenda isso. Mas então a dualidade é quando você a sua co a su o seu a consciência no ato manifesto está dentro da sociedade, preso dentro dessa corpo mãe aqui, relacionando todas as coisas, todos os objetivos, certo? E junto com o seu relacionamento social, aquilo que você manifesta junto, você vai se realizar junto com ele. Tudo que você no ato manifesto, tudo que você manifeste, você se realiza junto com ele. Tudo para você é acrescentado. Ah, se você quer que a pessoa fique próspera, você também vai ser o primeiro a ser próspero. Você desejar isso com carinho para o outro, você vai ser o primeiro a ser próspero. Porque você vai estudar, você vai entender como que faz isso. Você não vai ficar olhando para as pessoas que estão ficando ricas, não vai ficar aí parado só, né, criando ideologia, fazendo nada. Você vai correr atrás, fala assim: "Ah, vamos seguir em frente e tal", né, ele também vai realizar, eu também vou, certo? Hoje existe isso dentro da sociedade, nas mídias sociais, existe esses tipos de influenciadores, né, que quer ganhar resolutividade na matéria, né, nos planos objetivos, então ele incentiva as pessoas a curtir o vídeo dele, para que eles possam receber das mesma forma. Isso é uma coisa boa, né, desde que você saiba o que você está relacionando, que tipo de alimento que vocês estão ingerindo para suas consciências, para que isso não seja uma coisa desnecessária, ok? Existe muitos vídeos bons, muitas pessoas que faz bons trabalhos de respeitoso, né, mas também tem que cuidar muito das expressões das pessoas, que elas estão criando padrão para relacionar a pessoa. Tudo que nós temos é fato e realidade daquilo que nós estamos manifestando no exato momento, certo? Se você tiver um padrão, criando um padrão para relacionar as pessoas, então você começa a criar o seu relacionamento social. Isso chama espírito de criação, mas quando você, a pessoa tem que ser assim, né, o que eu estou vendo aí dentro da sociedade, as pessoas falando muito de exemplo. Nunca nos planos de Deus, nunca ninguém vai ser exemplo para o outro, ninguém. Porque Deus, de quando eu quero ser um exemplo para o outro, eu fico preso na consciência dele. Eu fico fazendo coisa para ele, eu fico buscando a aprovação de outras pessoas. Não, eu tenho que ser relativo à sociedade, eu tenho que ser relativo ao tempo, eu tenho que ser relativo às pessoas quem eu estou relacionando, relativo. Agora, eu criar um padrão, eu ser um exemplo para as pessoas, não, não preciso disso, certo? As pessoas me tratou bem, eu trato bem, a pessoa me tratou mal, eu trato mal, simplesmente isso, certo? E eu vou buscando quando eu tenho que passar uma mensagem, eu estou dentro do trabalho social, eu pego uma exemplificação, desde que as pessoas fiquem livres, que entenda que eu não sou um exemplo para ela, não sou um exemplo para ninguém, porque cada um de vocês tem as suas realidades, é aquilo que você vive no momento. É a mesma coisa eu pegar aconselhamento de casal, chegar: "Ah, faça isso e isso com a sua esposa, beleza, vai dar certo", beleza, você tem aquela química da emoção que você conseguiu, assediar o corpo dela, mas a realidade vai ser que da mesma forma que você assediou o corpo dela, se você relacionou isso mal, no outro dia ela vai vir cobrar uma coisa de você, entenda, porque tudo é relativo, tudo é relativo. Ou seja, o que vai determinar não é eu levar uma flor para minha esposa, é eu respeitar, é eu ter carinho, ter relativo com ela, me tratou bem, tranquilo, ten tudo certo. É isso, deixar as coisas livre, não deixar as portas aberta, porque à medida que você fala que você é um exemplo, você fecha as portas para as pessoas,
À medida que você cria padrão, você fecha as portas para as pessoas. Não tem padrão. Pode olhar aí dentro da sociedade de Deus aí, todos os astros que veio, ele veio inflexionado para a sociedade. Todos os astros que Deus mandou para a sociedade hoje são todos flexionados, tá todos flexionados dentro da sociedade, todos, todos, todos. Não tem nada de ficar prendendo as pessoas, não. Deixa elas fazer experiências delas. É isso que Deus está dizendo. Agora, padrão, criar padrão para as pessoas, não dá certo. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver se sentindo realizado. Se não estiver sentindo realizado, não há necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.